Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Paulo, tenho 23 anos e moro no Rio Grande do Sul. O relato que eu vou contar aqui aconteceu com meus pais, uns 5 anos antes de eu nascer. Cresci ouvindo essa história de terror vivida por eles e vou relatar aqui para vocês. Bom, vou começar. Meu pai e minha mãe tinham acabado de se casar. O meu avô materno arrumou um ótimo emprego para o meu pai, como caseiro no sítio do seu Maneca, na zona rural aqui da cidade. Meus pais então se mudaram para lá. O sítio tinha alguns animais como galinhas, cabras, cavalos, gansos e patos, que ficavam ao redor de um grande açude, que era também cheio de peixes. Eles se mudaram e começaram sua rotina de trabalho no sítio. Nas primeiras semanas, as coisas iam tudo bem. Era um lugar muito bonito e tranquilo, porém um pouco longe do centro da cidade. Meu pai só achava estranho, pois os bichos ficavam agitados em algumas noites, mas achou que poderia ser algum animal selvagem, que saía da mata e andava pela redondeza à procura de comida. Certa vez, ao escurecer, meu pai ouviu o cavalo muito agitado e foi em direção ao curral para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, se deparou com o que parecia ser uma mulher andando no pasto, em direção à mata. Na verdade, pelo que ele disse, ela não encostava os pés no chão e parecia flutuar. Ele conta que ficou todo arrepiado, pois sabia que aquilo não era desse plano. Então voltou correndo para casa. Mas preferiu não contar nada para minha mãe, pois temia que ela não acreditasse. Outra noite, meu pai e minha mãe estavam dentro de casa, quando ouviram o cachorro latir muito. Em seguida, ouviram passos ao redor da casa. Meu pai pegou sua espingarda, carregou e abriu uma fresta na janela. Ficou espiando através da mira da espingarda. O que quer que fosse aqueles barulhos, se aparecesse sua visão, estaria na sua mira. Porém, o que ele viu o deixou sem reação. Era aquela mulher novamente, mas agora acompanhada por um senhor. Os dois estavam caminhando normalmente ao redor da casa. Pareciam ser moradores dali. Imediatamente meu pai corre para trancar a casa, e minha mãe vai na janela. Conta que se deparou com aquela mesma cena. Uma moça e um senhor caminhando pela propriedade. Nisso, meu pai já havia trancado tudo, então os dois ficaram dentro do quarto apenas com uma luz de vela acesa e com a espingarda na mão. Os barulhos continuaram por mais alguns minutos, até que as coisas se acalmaram. Na noite seguinte, aconteceu coisas piores. Meus pais ouviram batida nas paredes e que parecia ser uma coisa arranhando as portas e janelas. E isso continuou acontecendo por muitas noites. Teve um dia que meu pai estava sentado na varanda e viu aquela mulher em cima da cerca flutuando e apontando para ele. Meu pai chamou minha mãe, que também viu e entrou em desespero chorando muito. Eles ficaram apavorados com o que viram. Certa vez, meu pai foi à barbearia do seu Donizete no finalzinho da tarde, como de costume, para conversar e jogar conversa fora. Quando seu Donizete cortava o cabelo, eles jogavam conversa fora. Em um determinado momento, meu pai resolveu comentar sobre as assombrações que estavam acontecendo no sítio. O seu Manolo, um senhorzinho que vivia ali na região há muito tempo e estava esperando para cortar o cabelo, disse: "Eu acredito, pois já vi essas manifestações." Certa vez, estava voltando para casa à tarde da noite, nessa mesma estrada que dá lá no seu sítio, quando de repente ouvi que parecia ser uma mulher chorando. O choro vinha da mata, então resolvi entrar. Foi quando me deparei com a mulher de cócoras chorando. Quando cheguei perto e chamei, ela olhou para mim e foi o maior susto que levei na minha vida. Aquela coisa tinha uma aparência de alguma criatura dos infernos. Tive certeza que não era coisa desse mundo.
Saí correndo apavorado. Cheguei em casa botando os bofes pela boca. Seu Manolo conta que os mais antigos diziam que essa mulher teria morrido afogada no açude do sítio, que meu pai trabalhava como caseiro, e o senhor que aparece com ela seria seu pai, que tentou salvá-la e morreu afogado também. Bom, minha mãe, apavorada com o que estava acontecendo, insistiu com meu pai para se mudar dali. Meu pai, contra a vontade, concordou. Pouco tempo depois, eles se mudaram e foram viver mais próximo ao centro da cidade. Meu pai começou a trabalhar numa fábrica de tecido, onde se aposentou. Mas nunca mais voltaram naquele sítio assombrado pela mulher e seu pai. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Boa noite.